Olá, pessoal! Eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo do canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular, com o conteúdo da matemática, raciocínio lógico, lógica, e a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo eu trago um conteúdo diferente e nós vamos estudar esse conteúdo através da aplicação dele numa questão de provas anteriores. Nesse processo a gente vai resgatar alguns aspectos teóricos envolvidos naquela questão, vamos praticar, vamos aplicar aquele conteúdo e também vamos treinar nossa habilidade em resolver questões de prova. E a cada vídeo eu deixo para vocês também uma lista de exercícios similares àquele que nós resolvemos no vídeo, com gabarito, para vocês poderem treinar. Ok? Então roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Então hoje nós vamos trabalhar com análise combinatória. Vamos discutir um pouquinho de princípio fundamental da contagem, arranjo, permutação. Para isso, eu vou trazer para vocês uma questão da FGV de 2022. Nós vamos resolver essa questão de duas maneiras diferentes, para poder praticar bastante esse tema. Ok? Então, como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. 3 meninos e 2 meninas vão posar para uma fotografia. E o fotógrafo sugere que eles fiquem em fila, em qualquer ordem, mas de modo que fique um menino em cada extremidade da fila. O número de maneiras diferentes que as 5 crianças podem posar para a fotografia é, e ele dá as alternativas abaixo. Então vamos lá. Uma questão bastante comum de organizar pessoas numa fila para a fotografia, ok? Análise combinatória. Em geral, a primeira coisa que a gente pensa é em permutação, ou seja, essas pessoas só vão trocar de lugar, né? Como se fosse um anagrama, onde as letras trocam de lugar. Mas a questão apresenta para a gente uma restrição, ou seja, são 3 meninos e 2 meninas que vão posar numa fila para fotografia, de modo que fique um menino em cada extremidade da fila. Então ele coloca para a gente uma restrição. Então, primeira coisa é trabalhar com essa restrição. Nós vamos resolver essa questão através do princípio fundamental da contagem e também através de permutação, arranjo, ok? Para a gente poder praticar bem. Primeira coisa, vamos organizar esses dados. São 3 meninos e 2 meninas. Em geral, como a gente vai precisar muitas vezes fazer desenhos, rascunhos, eu uso como símbolo, no caso de menino, H de homem e no caso de menina, M de mulher. Mas você pode usar A para menina ou para menino, qualquer outra abreviatura que você queira para facilitar aqui. Então, nós temos 3 meninos e 2 meninas que se organizarão numa fila para fotografia. 1, 2, 3, 4, 5 posições. Ok? Começo pela restrição. Diz o seguinte, que nas extremidades tem que ser meninos, de modo que fique um menino em cada extremidade da fila. Então aqui vai ficar um homem, né, um menino, e aqui um menino. Vamos resolver primeiro pelo princípio fundamental de contagem, que também é sempre uma forma possível de trabalhar com essas questões aí de permutação. E nesse sentido, nós calculamos quantas possibilidades tem em cada posição. E depois eu multiplico essas possibilidades, porque o princípio fundamental da contagem é também chamado princípio multiplicativo. Ok? Então vamos lá. Ó. Nesta posição aqui, nesse extremo da fila, eu tenho quantas possibilidades? Tem que ser um homem. Então, ó, só tenho 3 homens. Então, só tenho 3 possibilidades.
Continuo trabalhando com a restrição, ó. Nessa posição no outro extremo da fila, também tem que ser um homem. Já tem um homem aqui. Então, quantas possibilidades eu tenho que sobraram para lá? 2. Ok? Feito isso, agora eu volto para as posições que não têm restrição, ou seja, essas posições aqui podem ser ocupadas por qualquer um, de qualquer maneira, pelos que sobraram. Então, eram 5, um ficou aqui, um ficou aqui. Quantas possibilidades eu tenho agora que restaram para essa posição aqui? 3. Né? 3, 4, 5. Aqui, usei 1, usei 2, usei 3, só tem mais 2 possibilidades e aqui mais uma possibilidade. Agora eu multiplico todas essas possibilidades. 3 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 2, 9, 18, 36. Então são 36 modos diferentes de organizar essas 5 pessoas para a fotografia, de modo que nas extremidades só fiquem os meninos. Ok? Mas fica contigo mais um pouquinho, tira o dedo daí que a gente vai continuar resolvendo essa questão de uma outra maneira. Mesma coisa, né? Vamos trabalhar agora com permutação, com arranjo. Então eu tenho 3 homens e 2 mulheres. Mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5 posições. As extremidades só com meninos, só com homens. Ok? Então, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo de quantas possibilidades eu tenho para as extremidades e depois eu vou fazer um cálculo de quantas possibilidades eu tenho para o meio. Ok? Neste caso aqui, nas extremidades, nas pontas, o que eu tenho? 3 meninos para ocuparem 2 vagas. Então eu vou trabalhar com parte do meu grupo e a ordem deles importa. Lembra? Ó? A e B é diferente de B e A. Então, quando eu tiro uma parte e vou trabalhar com a parte, no sentido que a ordem importa, eu estou com um arranjo. Lembra? Fórmula do arranjo de N elementos tomados P a P é igual a fatorial de N sobre fatorial de N menos P. Ok? Então, neste caso, para as pontas, eu tenho um arranjo de 3 meninos tomados 2 a 2. Ok? Usando a fórmula fatorial de N sobre fatorial de N menos P, 3 menos 2, 1 fatorial. 1 fatorial é 1, 3 fatorial, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 1, então é 6 dividido por 1, que é 6. Então, no caso das pontas, das extremidades, eu tenho 6 modos, eu tenho 6 possibilidades diferentes. E no caso do meio, lembra? Eu usei já 2 pessoas foram usadas nas extremidades. Então, no meio, eu tenho 3 pessoas. Não há restrição nenhuma para a ocupação delas aqui no meio. Então, essas 3 pessoas se organizam de qualquer jeito aqui no meio, sem restrição. Então, o que eu tenho é uma permutação de 3. Lembrem, fórmula de permutação de N é igual a fatorial de N. Então, no meio, eu tenho fatorial de 3. Fatorial de 3 também é 6, ok? Então, nas extremidades eu tenho 6 modos e no meio também eu tenho 6 modos diferentes de organizar essas pessoas. Então, como eu tenho extremidade e meio, para cada um desse modo aqui, eu tenho 6 modos diferentes no meio. Então, eu vou ter que multiplicar 6 vezes 6 é igual a 36. Mesma
mesma resposta. Ok? Alternativa D. Ok, pessoal. Então, printa a tela aí. Uma questão bastante comum, né? Organizar pessoas para tirar fotografias, no caso, com restrição, né? Muitas vezes, muitas questões dizem que duas pessoas têm que ficar juntas, ou duas pessoas não podem ficar juntas. Então, tem várias possibilidades quanto a restrições. O que eu tenho que ter em mente é que eu posso resolver, seja pelo princípio fundamental de contagem, seja pelo arranjo, por permutação, sempre começando pelas restrições. Ok? Então agora é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse, com gabarito, em PDF, também questões de provas anteriores, para vocês poderem praticar. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios na descrição. Então vá lá no canal, menu playlists, os vídeos estão organizados por assunto, cada playlist é um assunto. Selecione o assunto que você quer estudar, assista o vídeo, deixa um joinha no vídeo, é claro, e depois pratique com a lista de exercícios que acompanha o vídeo. Então, comentem aí sobre o vídeo de hoje. Escrevam aí embaixo se gostaram, não gostaram, fácil, difícil, alguma passagem não ficou clara, algum problema lá na lista de exercício, deixem os comentários aí embaixo. Quiserem sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar no canal, deixa os comentários aí embaixo. Ou lá na descrição tem meu e-mail, manda mensagem para mim. Na medida do possível, eu tento encaixar o seu pedido na minha programação. E quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí, curte o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. E se você ainda não é inscrito no canal, dá essa moralzinha pra gente lá agora, vai, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição do vídeo tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos vídeos de resolução de questões, a gente posta algumas notícias de concursos vestibulares, Enem, e principalmente a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta quadrinhos, resumos, mapas mentais, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago.